Aula 7, exercício 5. Então esse exercício aqui, ele traz uma aplicação importante da derivada parcial, né, e do diferencial, que é utilização para cálculo de erro, né? Utilização para cálculo de erro. Então ele pega um cone, né? Tá aí um cone, colocar aqui com raio R, altura H. Ele mede o raio, mede a altura, 10 centímetros, 25 centímetros, e ele estima um erro máximo aí de 0,1 centímetro, né? Ou 1 milímetro daria, né? Como se fosse uma medição feita com uma régua comum, né? Aí ele quer saber, né? Qual o erro máximo que pode existir no cálculo do volume do cone, né? Com esse tipo de medição. Então é um problema muito importante. Se aplica aqui o diferencial, só tem duas variáveis, né, aqui, que é o R e o H, né, eles fazem o papel do X e o Y. Se tiver uma terceira variável, né, aí entraria aqui a derivada parcial da terceira variável também, né? Você aumentaria seguindo o mesmo padrão se tiver uma variável z, por exemplo. Você somaria mais dRond f, dRond z, dz. Você ampliaria isso daqui. Isso daí então pode ser estendido para mais variáveis. Para poder calcular, você precisa lembrar a fórmula de volume do cone, né, que é 1/3 área da base vezes altura. É essa fórmula aqui, isso aí também poderia ser consultado, né? Vai aplicar o diferencial, só que em vez de fx é v, né? E RH, né? As variáveis, a gente não está trabalhando aqui com x e y. Então agora você calcula aqui a derivada em R. A derivada em R é a variável, o resto é tudo constante. Então o 2 ele vem aqui na frente multiplicando todo mundo. Repete aqui. E agora calcula a derivada em função do H agora, né? Então tudo isso daqui é constante. 1/3 πr ao quadrado. E H é a variável. Derivada de constante vezes variável dá a própria constante. Então fica isso daqui, tudo que é constante é o resultado. E aqui o dH. Esse dr e o dH, no caso, eles vão funcionar como o erro. O erro na medida da base, né, do raio da base e da altura. dr é a medida do raio da base, do erro dele, né, e dH é a medida do erro da altura. Aí é só trocar, né? Você vai trocar conforme o problema falou. O raio vale 10, a altura 25, o erro aí do instrumento aí 0,1. Então vai trocando 10, né? E o outro erro 0,1 também foi o mesmo. Esse erro geralmente ele depende do instrumento, né, que você está usando. Então aplicou, você vai achar aí dá em torno aí de 63 centímetros cúbicos. Daria 20 π, né? Se você for calcular, né? 20 π, se você trocar o π por 3,14, vai acabar encontrando esse valor aí. No outro problema que tem para calcular erro, vocês vão encontrar um paralelepípedo, né? O paralelepípedo, a diferença aí é o volume é XYZ. É só multiplicar as três variáveis, né? Não tem nada aqui. Um paralelepípedo é como se fosse uma caixa de sapato, por exemplo, né? É produto das três medições, né? Então o volume é XYZ para o problema que fica para vocês fazerem aí do paralelepípedo. Vai adicionar a diferença aqui, que vai adicionar mais um termo aqui, né?